O agronegócio brasileiro tem obtido resultados cada vez mais positivos. Em março desse ano, por exemplo, ele foi responsável por 50% das exportações do país. O motivo para alcançar números tão expressivos é um só: a eficiência da pesquisa nacional. As parcerias entre empresas privadas, órgãos públicos e instituições de ensino superior contribuem com esse cenário por meio de estudos para o desenvolvimento de produtos, aprimoramento de técnicas e o aumento da produtividade no campo. Considerado um dos propulsores da economia, o agronegócio brasileiro expressa números e valores significativos. Para se ter uma ideia, hoje ele representa quase 30% do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, somente em março deste ano, as exportações do agronegócio chegaram a 50% de todo o valor comercializado pelo país no exterior, um recorde de 14,5 bilhões de dólares. A evolução da agricultura brasileira explica esses resultados. Em 1980, o país colheu 50 milhões de toneladas de grãos. Em 1990, 58 milhões. Em 2000, 83 milhões. Em 2010, 149 milhões. E a estimativa para a próxima safra é de 288 milhões de toneladas, um salto de quase 600% em 42 anos. Tem outros números que chamam a atenção. Na safra 79-80 foram plantados 40 milhões de hectares. Para este ano, a estimativa é de 71 milhões. Ou seja, a área de plantio nem dobrou, mas a produção aumentou 6 vezes. O que explica isso? A resposta é uma só: a eficiência da pesquisa. A pesquisa brasileira é considerada uma das mais avançadas do mundo e foi a grande responsável pelo aumento da produtividade em cada hectare plantado. Resultado do trabalho de profissionais de órgãos públicos, como a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, e o IDR, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. E também das empresas do agronegócio, que estimulam os produtores a investir na modernização e nas boas práticas de manejo, promovendo dias de campo ou eventos gigantescos como o Show Rural Copavel, o maior da América do Sul na apresentação de tecnologias. A atuação das instituições de ensino superior através dos cursos de agronomia e medicina veterinária, por exemplo, também contribui para consolidar a importância da ciência no desenvolvimento da agropecuária brasileira. No Centro Universitário FAG, em Cascavel, no oeste do Paraná, a pesquisa faz parte da grade curricular. A Fazenda Escola, uma área com 125 hectares, é um laboratório a céu aberto. Nela, a Embrapa realiza experimentos sobre o trigo na pesquisa de novas variedades. Essa parceria acontece há quase 10 anos, se não me falha a memória, porque nós já estamos aqui em Cascavel fazendo esses ensaios há 20 anos. Quase metade disso já é na FAG. São analisados o aspecto do material, né? São feitas análises visuais, são feitas análises de resistência à doença, como que é o comportamento delas com relação a doenças, e o desempenho depois na produtividade é pesada todas essas parcelas para ver a produção. Sendo recomendada, ela vai ter um ano seguinte para ser feita semente básica, né, por sementeiros, e no próximo ano que ela vai ser ainda disponibilizada para o agricultor, né? Parcerias com empresas privadas também colaboram para o aumento da qualidade dos produtos. O trabalho de conclusão de curso da Fabiana, por exemplo, foi uma pesquisa sobre o trigo mourisco, grão que não possui glúten e é utilizado principalmente na alimentação fitness. A pesquisa foi dividida em 4 épocas diferentes de semeaduras e a gente está testando a densidade de semeaduras.
Também vai ser feita a análise de altura desse trigo. Então são analisadas 10 plantas por parcela para fazer uma média de altura de cada parcela, para no final a gente saber então qual a melhor densidade de plantas para semear esse trigo mourisco. A pesquisa foi encomendada por uma empresa de Ponta Grossa, cidade próxima a Curitiba. O objetivo é adaptar o plantio para a realidade brasileira. É uma cultura muito carente de literatura. Então, se a gente for procurar, tem muita pouca literatura, o que a gente consegue é coisa internacional, aí, em sites internacionais, e a gente precisa voltar para a realidade do Brasil, né? Então, a nossa empresa se disponibilizou aí junto com a FAG, de estar fazendo algumas pesquisas para a gente ter mais segurança na recomendação, né? Esta plantação de aveia branca na Fazenda Escola é outro exemplo de pesquisa desenvolvida para atender a necessidade das empresas. O estudo feito aqui será incorporado por uma indústria de alimentos para melhorar a qualidade do produto destinado ao consumo humano. Recebemos aveia direto do campo, então a qualidade da aveia interfere bastante no nosso produto final. Então a gente tem um produto de boa qualidade, uma matéria-prima boa, por isso que essa parceria junto com a FAG, pela fazenda lá com os professores, nós estamos com essa parceria iniciando um dos nossos primeiros projetos para melhorar a qualidade da aveia no campo. O professor Augustinho é quem coordena o experimento. Ele destaca que a parceria nos projetos de pesquisa beneficia acadêmico e empresa privada. É algo que o mercado procura, né? Então que a empresa que busca essa parceria, que busca ter esse resultado de pesquisa. O aluno ele participa desse projeto implantando o experimento no campo, acompanhando o desenvolvimento do experimento, acompanhando todas as fases, né, do desenvolvimento. Ele que aplica os tratamentos, né, que faz a aplicação, faz a colheita, acompanha o processo de colheita, né, ali das parcelas, e depois escreve, né, os resultados e apresenta esses resultados para a empresa e para as pessoas. Resultados que podem contribuir tanto na atualização das técnicas de manejo, quanto no aprimoramento da tecnologia de produção no campo. Então, por meio da reportagem, a gente pôde perceber o impacto da pesquisa e a força que ela tem para o desenvolvimento do agronegócio nacional. É sobre esse assunto que a gente continua conversando aqui no estúdio. A gente recebe o professor Augustinho Borsoi, que é engenheiro agrônomo e professor aqui do Centro FAG. Seja bem-vindo, professor Augustinho. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. E também o Eduardo Toledo, que é engenheiro químico e gerente industrial da Gran Vital, lá de Toledo. Seja bem-vindo, Eduardo. Prazer, obrigado pelo convite de estar aqui. Muito bem. A gente viu, então, durante a reportagem, esse impacto do desenvolvimento da pesquisa. É um setor muito importante que envolve muitas pessoas e que envolve, com certeza, o agronegócio nacional. Como vocês veem a pesquisa hoje, a importância que ela tem para o desenvolvimento aí de novas tecnologias? Bom, a pesquisa é de fundamental importância, né? Como a gente observou nos números, a agricultura brasileira depende muito da pesquisa, né? A gente teve um salto gigante de produção, sem aumentar tanto a área plantada, né? Então, isso vem muito da pesquisa, né? O pessoal falava que não dá para plantar soja no Mato Grosso, na região centro-oeste, né? E a Embrapa foi lá com pesquisa, né, e tornou isso possível, né? Hoje é um dos maiores celeiros do mundo, é justamente a região centro-oeste. Então a pesquisa é muito importante, principalmente culturas que hoje, né, se a gente pegar soja, milho, são culturas que a pesquisa é muito utilizada, muito difundida. Outras culturas, a pesquisa não tem ainda uma abrangência tão grande, culturas de menor área, menor expressão, né? Ainda você tem bastante área, né? Bastante espaço para avançar na questão de pesquisa, mas é fundamental, né? É muito importante a parte da pesquisa para levar para o agricultor já, digamos, pronta a solução, né? Para ele poder fazer lá no campo, né? Colocar isso em prática e ter o melhor resultado, né? Não, o agricultor não tem que ficar, ele, né, experimentando, testando. Então, você já leva esse resultado e aí fica muito mais fácil para o agricultor, né? E é um celeiro realmente, né? São diversas variedades que a gente tem aqui no país, né, Eduardo? Sim.
E complementando a resposta dele, é importante bastante essa parceria entre empresas privadas com as faculdades, que disponibilizam o conhecimento e vem a aplicação prática em relação a essas pesquisas, que é muito vantajoso para os empresários, que não fica somente em artigos e publicações, tem o resultado prático desse assunto na própria lavoura. Muito bem. Augustinho, nesse processo, além da importância, né, de você fazer uma pesquisa exploratória para uma empresa, que nem a Granvital, que está aí nos acompanhando nessa parceria, né, eu vejo uma importância muito grande. As instituições de pesquisa também saírem pesquisando, não só a Embrapa, a IDR e a PAR, né, mas preparando os acadêmicos, despertando esses acadêmicos para ser um cientista futuro. O que você poderia dizer isso para os nossos acadêmicos que estão saindo aí? Sim, com certeza. Muitas vezes a gente olha a pesquisa, você olha, Embrapa, né? IDR, né? IAPAR, né? Então, fica muito focado nessa parte. E a gente tem muita pesquisa que é realizada também, né? Instituições particulares, digamos assim, de ensino, né? Principalmente. Você mostra para o aluno, né? Coloca o aluno ali no campo, fazendo o trabalho prático, né? Fazendo essa pesquisa, despertando o interesse também do aluno em participar desse processo, né? Então, é bastante importante. Ele vê a parte teórica nas aulas, né? Tem as aulas práticas também, e ele consegue depois fazer isso sozinho, digamos assim, caminhar com as próprias pernas, né? Então, ele que desenvolve o trabalho, ele que faz a pesquisa, né? Ele que está lá no campo coordenando, né, o trabalho, então isso é bastante importante para o aluno, né? Também como opção profissional, né? O aluno está ali participando no mercado junto com a empresa, né? Depois tem a chance também, por exemplo, a Granvital precisa de um engenheiro agrônomo, né, que trabalha com pesquisa, que conhece essa parte da aveia, por exemplo. É muito mais prático, né? A empresa conhece o profissional, tem ali o profissional pronto, então casa as duas coisas, né? Tanto o conhecimento quanto a parte profissional do aluno, né? Despertar esse interesse e também possibilitar futuras possibilidades profissionais para o aluno também, né? Que também é importante. Por isso que esse incentivo a um tempo dedicado à extensão e à pesquisa é muito importante e precisa ser valorizado, né, em diversos setores que a gente tem do agronegócio. Inclusive, a gente acompanhou um pouquinho desse início da pesquisa que está sendo realizada com foco na qualidade da aveia branca que a Granvital está desenvolvendo em parceria com a Fazenda Escola da FAG. A nossa repórter Débora Braga acompanhou toda essa pesquisa e vai mostrar agora como é que está sendo o desenvolvimento dela. Uma das culturas de inverno que tem se destacado no sistema agrícola por ser eficiente na cobertura de solo e rotação de culturas é a aveia branca. Cereal nutritivo para a alimentação humana, ela é destaque na pesquisa desenvolvida na Fazenda Escola, em parceria com a Granvital, Indústria de Alimentos de Toledo. O objetivo é melhorar o processo de produção do grão, diminuindo os resíduos químicos do produto final. O professor de agronomia, Augustinho Borsoi, destaca que o projeto vai indicar, ainda, o período ideal para a aplicação de defensivos na planta. O objetivo dessa pesquisa é estudar a questão dos resíduos que vai ficar da aplicação de dessecantes na cultura da aveia, depois nesses grãos, né, que vão ser comercializados e que vão ser utilizados na alimentação humana ou animal. Então, como praticamente não tem produtos registrados para aplicação na cultura da aveia, então o objetivo é estudar qual que é o período ideal para você aplicar o produto e que não deixe resíduo, né, que não contamine os grãos, não deixe resíduo no produto que vai ser comercializado pela empresa, né? A pesquisa está sendo realizada na plantação de aveia da Fazenda Escola. O estudo deve terminar no mês de agosto. Se aprovado, é mais uma etapa importante para o mercado de cereais, que tem consumidores cada vez mais exigentes com a qualidade do produto. Na Granvital, o grão da aveia chega sem casca e passa por um laboratório que analisa a condição do cereal. Feito isso, é encaminhado para o setor de laminação, onde é feito o processo da aveia em flocos. Para a farinha integral e o farelo, é realizado o procedimento de moagem.
Eduardo é o gerente da indústria e ressalta que a pesquisa no campo vai entregar para a fábrica uma matéria-prima mais limpa. Todo o processo segue o protocolo de segurança alimentar e garante resultados positivos na distribuição do alimento. Dentro de todas as nossas etapas do processo, nós coletamos as análises e fazemos as análises no nosso laboratório interno e mandamos fazer análise no laboratório externo também. Aqui interno nós fazemos a parte de controle de umidade, a parte mais análise físico-química. Já para o laboratório externo que nós mandamos, a gente faz a parte de micotoxina, a parte de pesticidas, eles são pesquisados em laboratório externo. Todos certificados, que nós temos, como nós somos certificados na FSC 22000, com o foco nosso é segurança de alimentos, então nós temos que ter toda essa parte da gestão de fornecedor, gestão da cadeia, desde o campo até a nossa expedição. O Paulo é diretor da Granvital e destaca que o projeto atualiza as técnicas de manejo e segue as tendências de consumo, pois quem procura o cereal como uma opção saudável busca o menor percentual possível de defensivos. O mercado está cada vez mais exigente a nível mundial, né? Trata-se de um produto natural, né? Tem aumentado o consumo dele em torno de 9% a 10% ao ano, né? E o consumidor é muito exigente, né? Por se tratar já de um produto natural, o consumidor que vem procurando uma alternativa de alimentação mais saudável, né? Então, nada melhor do que você conseguir produzir um produto totalmente livre, né? É o caminho que a gente está procurando. E nada melhor do que essa parceria aí com a FAG, né? Esperamos que seja a primeira de muitas, né? Porque tem muitas demandas, né? Essa especificamente para essa finalidade, mas em outras áreas, né, do processo produtivo. Então a gente vê aí a aveia como uma opção, né, de cultivo super importante agora para o inverno, e ela vem também como uma alternativa, e ela apresenta uma produção que está crescente, né, no Brasil, cerca de 10%, como a gente viu aí que o Paulo trouxe essa informação. Além disso, a aveia tem inúmeros benefícios, né, Eduardo? Sim, a aveia, ela disse, é um alimento funcional, né, ela é rica em beta-glucana, que é bom para o seu intestino, para a redução do colesterol, para a parte do diabetes, então ela é tratada como um alimento funcional. Tem bastante fibras e proteínas também? Sim, tem fibras, proteína, principalmente as fibras, né, para a parte de digestão e absorção. E lá na Granvital, o foco é produção de aveia branca para consumo humano, é isso, né? Sim, nós produzimos toda a linha de aveias, tanto aveia em flocos para produção de granola, para produção de um mingau, a linha de farinhas, farelos, então tudo derivado de aveia. E ela pode ser encontrada em diferentes granulações? Sim, a gente trabalha com diferentes granulometrias no nosso processo, e a demanda é o nosso mercado, é o nosso cliente. Então nós temos a aveia que você pode achar no mercado, que é para fazer uma granola ou para uma barrinha de cereal, ou a própria aveia mesmo embalada que está nas gôndolas dos supermercados. Uhum. E o foco que a gente vê, então, que foi mostrado durante a reportagem, é melhorar a qualidade dessa aveia, para o produtor final ter um produto com menos resíduos. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão, então. Essa é uma pesquisa focada para o desenvolvimento de um produto final que tenha menos quantidade, então, de resíduos, né? Como que está essa questão do desenvolvimento da pesquisa? A aveia é uma cultura que, se a gente comparar com soja, com milho, a área plantada com aveia é irrisória, né? Então é muito pequeno, principalmente a aveia branca destinada ao consumo. Como você tem uma cultura que tem uma área muito pequena, as empresas acabam não registrando os produtos, né? Tem poucos produtos registrados para utilização na cultura da aveia, né? Principalmente a aveia branca. E aí muitas vezes o agricultor, não tendo outra opção, acaba utilizando o defensivo numa época errada, né? no momento errado, e aí acaba depois gerando resíduo no produto final, né, que vai lá para o consumidor, né, faz uma análise e encontra lá o resíduo no produto, né. Então, você tem uma cultura que tem poucos produtos registrados, né, tem pouca opção de produtos para serem utilizados, e aí isso pode acabar gerando depois um resíduo, né. Então, essa pesquisa, ela tenta, né,
mostrar que se você usar os produtos no momento certo, na dosagem adequada, né, nos momentos ideais, você, teoricamente, você não vai ter resíduo lá contaminando esse produto. Ou se tenha resíduo, a gente tem o resíduo dentro do que é aceitável, né, pelas legislações de diferentes países, né, até mesmo a legislação brasileira, né, você tem lá um limite de resíduos que você pode ter. Então, se você aplicar os produtos no momento certo, na quantidade certa, observando ali a parte agronômica, teoricamente você não vai ter resíduo ou vai ter o mínimo resíduo possível e aí você vai ter um produto de melhor qualidade para o consumidor. Né? Vou fazer uma pergunta para o Eduardo. Eduardo, você falou boas características da aveia, né? Sim. Vocês trabalham com aveia sem glúten também? Sim, nós temos no nosso portfólio, nossa linha aveia também, a produção de aveia sem glúten. Que aí a gente tem o controle desde lá do campo. Nós controlamos desde a semente, o plantio, a colheita, o armazenamento, dentro da nossa fábrica, a produção até a expedição. E também nos nossos clientes, a gente dá uma assistência técnica para eles, como armazenar, como utilizar, para não ter uma possível contaminação durante a nossa cadeia, e uma contaminação cruzada, que é de suma importância para a alimentação, né? Deixando que tenha um perigo, né? Para as pessoas que são alérgicas. Então temos que ter muito cuidado e muita responsabilidade em relação a esse produto que é a aveia sem glúten. Eu vejo que vocês aí estão com um trabalho com o nosso centro acadêmico muito importante, exploratório, digo que é até inédito praticamente, né? Para as empresas, para os centros acadêmicos, porque geralmente as verbas vão para os centros acadêmicos maiores, né? Empresas, escolas estaduais, federais, né? E vocês estão aqui conosco. Então vocês estão procurando, vamos dizer assim, resolver um problema onde a cultura de aveia aqui na nossa região praticamente não existe, né? Como que você, com essa empresa aqui, como que você faz a parte de campo para chegar até aí e você ter esse sucesso que vocês têm aí? Porque vocês têm que tratar do agricultor desde o comecinho, né, pelo jeito, né? Cuidar com as suas aplicações de agrotóxicos, etc, né? Sim. E esse trabalho exploratório vem a concretizar uma ideia que vocês têm aí, fantástica, né? Controlar o resíduo o máximo que puder, né? Sim. Como que é feito esse processo? Então, desde o campo? Desde o campo. Então, com essa parceria que a gente iniciou esse ano, nós queremos, como o professor Agostinho falou, respeitar todos os casos de carência e fazer análise de um produto final. Como nós recebemos aveia com casca e no nosso processo a gente só muda ela fisicamente, não tem um processo de mistura, incorporação de ingrediente, então melhor a nossa qualidade da nossa matéria-prima, melhor vai ser o nosso produto final. Então, nós temos que começar desde o campo, com a semente. Vocês fornecem a semente? Não fornecemos a semente. Hoje a gente não fornece a semente, mas os nossos parceiros fornecem as sementes e ir direto com os agricultores. Nós adquirimos dos agricultores aí. Tá, correto. E aí temos o recebimento, a nossa área de recebimento da matéria-prima, todo o processo de classificação e depois o processo de descasque para entrar na nossa indústria. Aveia branca. Uhum. Então, com essa parceria, a gente vai melhorar a nossa qualidade do campo. E vamos ter uma assistência técnica, um manual de boas práticas agrícolas, respeitando todos os casos de carência dos agroquímicos utilizados para a cultura. E nesse acompanhamento, vocês fazem teste dos produtos que, por exemplo, em determinados momentos, qual o momento que você faz o teste dos resíduos? Mais importante? O mais importante nosso para o estudo do que a gente está fazendo essa parceria é a parte dos nossos resíduos agroquímicos. Nós fazemos o teste de lotes de matéria-prima. E aí tem que atender a nossas legislações, tanto nacional quanto o país de destino, que você for fazer exportação. Você tem problema com exportação? Vocês exportam ou não? Hoje a gente não está exportando, mas nós estamos buscando mercados na União Europeia e nos Estados Unidos. E aí os resíduos químicos vai ser importante, né? Sim, aí vem outros resíduos químicos utilizados para cada país de origem. Então por isso que a gente tem essa parceria com o início, para a gente ver a abrangência de todos os resíduos químicos. Nessa questão relacionada à exportação, por exemplo, existe um limite? Como é que vocês conseguem avaliar isso? Sim, cada país de destino tem seu limite específico para um agroquímico que é permitido. Tem agroquímico que
Um exemplo, é permitido aqui no Brasil, porém nos Estados Unidos ou na União Europeia não é permitido. Então, por isso que a gente tem que, desde lá do campo, saber para quem vai aquela semente para a gente destinar para o país de origem certo. Você comentou agora há pouco sobre a questão das boas práticas agrícolas, né, Eduardo? Sim. Dentro da Granvital, vocês conseguem aproveitar a aveia como um todo, inclusive o uso da casca dela, né? Sim. Como é que funciona? Basicamente, a nossa empresa hoje não gera resíduo, 100% dos nossos produtos são utilizados. A casca da aveia hoje é uma fornecedora de energia para a nossa empresa, é a que gera energia pela nossa caldeira. Então, a energia gerada, o vapor gerado é através da alimentação da casca. E a casca também vai para a alimentação animal. Então, a gente tem essa outra linha, que é fibra, então ela é um ingrediente para a alimentação animal. Correto. Eduardo, esse trabalho é um trabalho exploratório, é o primeiro trabalho que está sendo feito, ou você tem alguma notícia de outros trabalhos semelhantes a isso aí? Em relação a isso de pesticida, hoje que eu tenho até hoje, não tem nenhum artigo científico em relação a isso. Até a gente pesquisou bastante para ver, em relação não tem isso. Então é um trabalho inédito que está sendo feito. É um trabalho inédito que está sendo feito aqui no Centro Acadêmico. Sim. Falando sobre a cultura da aveia, professor Agostinho, em relação aqui no Paraná, como é que a gente está com esse desenvolvimento da aveia enquanto cultura de inverno? Qual é o crescimento da produtividade dela? Nos últimos anos tem crescido um pouco o cultivo da aveia, né? A aveia branca, a aveia preta, né? Mas se a gente pegar a nossa região, o pessoal cultiva a soja e faz plantio do milho safrinha, né? Então você tem essa concorrência, né, do milho safrinha com as culturas de inverno, como o trigo e a aveia, né? Então você tem uma área muito pequena, né, 500 mil hectares, mais ou menos, né, que são semeados com aveia, né? Você tem uma área pequena e tem essa possibilidade de crescimento, porque todos os problemas que a gente tem com o milho safrinha, de geada, problema com cigarrinha, né, outras doenças e tudo, é uma cultura de alto risco. E a aveia, no inverno, é uma cultura mais adaptada para a nossa condição, para a nossa região. Então, ela tem tudo para ter um crescimento na produção de aveia no inverno, substituindo outras culturas, né? Trigo também é uma cultura muito interessante para o inverno, mas você tem esse lado, né, desse crescimento, por um lado, a demanda aumentando, e por outros problemas com o milho safrinha, e surge como uma oportunidade para o agricultor, né? Então, em vez de cultivar milho safrinha, toda a área, por exemplo, substituir parte por aveia, né, trabalhar essa parte de outras culturas, né, na sua propriedade, então é bastante interessante esse lado, né, se a gente for analisar, e ainda é muito pequena, né, a utilização da aveia principalmente na nossa região, né? Então, como no Paraná como um todo, né, a gente tem a região de Ponta Grossa, que produz bastante aveia, a região do Campo Mourão, né, que também produz bastante, mas, assim, comparando com outros cultivos, é muito pequeno. Mas a importância, então, de desenvolver um alimento de qualidade, que tem aí baixo acúmulo de resíduos, é muito importante para a nossa região e também Brasil afora, porque esse produto vai ser enviado para várias regiões, como a Granvital faz, né? Então, a gente vê aí que é um trabalho muito bacana. A pesquisa, tenho certeza que mais ou menos daqui uns 130 dias a gente vai ter ideia de como é que ela vai comportar, né? Se comportar a questão prática dela. E então, a gente do Agrofag parabeniza vocês por essa pesquisa e convidamos vocês para voltarem quando quiser aqui no programa. Obrigado. Agradeço, obrigado pelo convite, estamos à disposição.